gostaria de trazer uma palavra sobre os profetas, especialmente Jeremias. Mas iremos falar um pouquinho ali também sobre o livro de Reis, né? E sempre que nós olhamos para o livro dos profetas, é um desafio para nós. Estudar o livro dos profetas é um desafio. E eu queria trazer para você essa noite e também a incentivá-lo a estudar o livro dos profetas. Estudando o livro de Isaías, de Jeremias, nós iremos passar também por Isaías, também por Ezequiel, Daniel, e assim, sucessivamente. Mas iremos também ver o livro das crônicas, os livros dos reis. Então, estudar o livro dos profetas é um desafio muito grande. Você irá ali fazer um passeio pela Bíblia. E amando a palavra de Deus, meu irmão, você não está perdendo tempo. Você está adorando o Senhor aqui, diante da tua palavra, diante da misericórdia apresentada por Deus para a nossa vida. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, é a demonstração da misericórdia de Deus por nós, para nos dar uma direção, para nos dar a salvação. Eu te convido a estudar o livro do profeta, especialmente Jeremias. O tema da minha mensagem seria: a lei de Deus perdida em nosso coração. É possível isso? A lei de Deus perdida no coração do seu povo. Quando olhamos para o livro dos Reis, o pastor fez uma série de mensagens ali, de estudos na quarta-feira sobre o livro dos Reis, que foi maravilhoso. Passou também pelos profetas. Quantas oportunidades Deus nos dá e nós deixamos passar. Como o presbítero Adair pregou hoje cedo na sede, né? O tempo que nós usamos para nos aprofundar na Bíblia, como nós perdemos tanto tempo com mídias sociais, com entretenimento, e deixamos de lado aquilo que transforma as vidas, transforma a nossa vida, que transformou a nossa vida. Quando Isaías vai até o rei Acaz e leva uma profecia ligada ao Salvador, ali em Isaías capítulo 7, mesmo diante da rebeldia de Acaz, Deus mostra sua misericórdia, mas não só naquele período, naquele tempo, naquilo que estava acontecendo, mas ele mostra sua misericórdia com o mundo, porque a profecia que Isaías apresenta é uma profecia sobre o Salvador. E mesmo diante da rebeldia de Acaz, Deus cumpre a sua fidelidade, a fidelidade do próprio Deus, de guardar o seu povo. E quantas vezes o povo de Deus, devido à rebeldia, sofre, se cansa, por não atentar aquilo que Deus trouxe para nós. Quantas vezes enfrentamos trevas porque deixamos de dar ouvido para a palavra de Deus? Deus dá um sinal
um sinal não só para aquele tempo, mas um sinal para o rei Acás, um sinal profético para o mundo. Deus comunica o Salvador pelo profeta Isaías. E é interessante quando estudamos as histórias dos reis e profetas que estão aqui na Bíblia e fazemos as ligações dos textos e vemos ali no livro de Reis, reis que fizeram o que era reto aos caminhos do Senhor e reis que não fizeram. E quando vamos para o livro do profeta Jeremias, nos deparamos com mais de 200 citações para ouvirmos a voz de Deus. Mais de 200 citações ali no livro do profeta Jeremias. E nós vemos que o profeta Jeremias é levantado por Deus para proclamar arrependimento, proclamar a misericórdia de Deus, o juízo, e também anunciar o Salvador. Vemos a figura de Cristo no profeta Jeremias e no anúncio ali também, no decorrer do livro. E Deus, para ouvirmos sua voz, Ele dá essa orientação mais de 200 vezes. E quando nós trazemos isso para os nossos dias de hoje, está diferente? Os irmãos acreditam que está diferente daquele tempo? Quantas orientações nós recebemos pela rádio, por televisão, pela internet, todos os meios de comunicação. O meio de comunicação que nós temos, vizinho, as pessoas. Deus usando aqui claramente os profetas. E muitas pessoas não dão ouvidos ao Senhor. E nós nos perguntamos: é possível estarmos perdidos ou perder o livro da lei do Senhor dentro da casa do Senhor? É possível ter a lei de Deus perdida em nosso coração? É possível proclamarmos Cristo, mas quando olhamos para nós, Jesus está perdido em nosso coração. A nossa vida não reflete a luz de Cristo. Chegando no Natal, nós vemos isso. Quantas pessoas proclamam Cristo, que creem no Salvador? O Natal é uma celebração do nascimento do Salvador. O nascimento do Salvador. No livro de Reis, Crônicas, os profetas, o livro da lei de Deus havia se perdido do povo durante muito tempo. Mas desde o reinado de Ezequias, o rei e o povo já vinha ali cambaleando, sobre as coisas do Senhor. É fácil nós entendermos, quando olhamos para a nossa vida, a queda de uma vida cristã, ela começa com pequenos tropeços, que chega ao fim triste, de pessoas desviando do caminho do Senhor, ou que nunca se entregaram verdadeiramente ao Senhor, nunca estiveram na presença do Senhor. Igrejas cheias de gente, vazias de Deus, Cristo perdido nos corações. E não é diferente quando nós olhamos para esses relatos aqui nos livros dos profetas, que trazem a tristeza
que nós vemos o ser de Deus, o ser pessoal de Deus. Como eu falei sobre a expressão, no livro de Reis, né? Andou reto nos caminhos do Senhor. E a outra expressão, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Quando você lê os livros dos Reis, você irá ver muito isso. Povo de Deus. E no reinado do rei Josias, o livro da lei é encontrado. Olha a misericórdia de Deus. O sacerdote Hilquias, em 2 Reis capítulo 22, ele encontra na restauração que o rei Josias implementa ali. O sacerdote encontra a lei de Deus que estava perdida do povo de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Segunda Reis, capítulo 22, vamos ver do versículo 8 ao 11. Para nós vermos esse relato, né? Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Versículo 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O livro da lei, o livro da lei de Deus, perdido entre o povo de Deus. E nós vemos também nesse relato que o verdadeiro arrependimento que nós vemos aqui, quando o rei Josias ele ouve, né? Ele rasga as suas vestes, mostrando o arrependimento, o sofrimento. E é interessante que, meus irmãos, como isso está direcionado à nossa doutrina do arrependimento, a doutrina da salvação, porque o arrependimento ele vem somente através da palavra de Deus. Deus nos dá o arrependimento. Nós não conseguimos produzir o arrependimento por nós mesmos. Pela misericórdia de Deus, Ele derrama isso em nós. E se abrirmos os ouvidos para ouvir, através da misericórdia de Deus. Mais de 200 citações no livro de Jeremias. Não se esqueça disso, pesquise depois. Mais de 40 anos pregando, passando por tantos reis, por tantas provações, né? Preso, perseguido pelo próprio povo de Deus, sendo acusados por falsos profetas dentro do povo de Deus. E aqui está o propósito cristão: pregar o Evangelho para a salvação. A palavra de Deus é a única que pode salvar. Só que ela precisa ser pregada. Nós, quando olhamos para a nossa vida, hoje estamos aqui. Pergunto para todos: o que você veio fazer neste lugar?
cantamos tantos hinos belos, bíblicos, hinos, mas podemos estar com o coração vazio de Deus, se realmente não entendemos o propósito do Senhor para a nossa vida. Diante do Evangelho que vem sendo pregado desde o início, vemos o inimigo deturpando a palavra de Deus no início da criação ali, com Adão e Eva. Não existe um cristão não existe cristão sem entender o propósito cristão. Porque se não entendemos que Deus nos chamou para pregar a palavra da salvação, nós iremos estar aqui nos reunindo porque simplesmente gostamos. Simplesmente. Às vezes eu gosto da conversa do meu amigo, mas para sermos irmãos é somente através da palavra de Deus, da concordância pela palavra de Deus. Nós não seremos irmãos se não estivermos em concordância com a palavra do Senhor. Não estaremos em comunhão verdadeira com o Senhor. Estaremos com o livro da lei perdido em nossas mãos. Podemos ter uma coleção de Bíblias em casa, mas o nosso coração está vazio. O que isso traz para nós? O que isso nos mostra sobre a nossa vida? Sobre a nossa vida. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 13 ao 15. Romanos capítulo 10. Como viemos para o culto nessa noite, todos os dias, logo de manhã, como nós acordamos pela graça, pela misericórdia do Senhor, e como nos preparamos. Realmente nós colocamos nossa vida totalmente nas mãos do Senhor? Ou ainda estamos divididos com o mundo? Do versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A figura do Natal, o nascimento do Salvador, um nascimento milagroso, profético, mas todos que declaram com a boca, declaram com o coração. O Natal para nós não é simplesmente comemorarmos, mas temos que comemorar da forma correta.
porque senão nós estamos iguais ao mundo. Nós não pregamos o Evangelho porque temos medo de perder as amizades. Para quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Por quantas pessoas você chorou diante do Senhor? Como o profeta Jeremias fez? Porque o profeta sabia da miséria do povo, de Deus. Somos todos teólogos, somos todos pregadores. Porque às vezes nós pensamos que a parte de pregar o Evangelho, da palavra, é exclusivo do pastor. Não é. É do povo de Deus. E nós nos escondemos disso. Omitimos. Quantas vezes no Natal deixamos de pregar o verdadeiro Evangelho? E se cumpre a palavra, como porém invocarão aquele em quem não creram? De coração. Se estão apenas invocando o nome do Senhor da boca para fora, não existe salvação. Nós vemos que o inimigo é ardiloso, ele deturpa a palavra do Senhor. Quando nós pensamos na grande tribulação, olhamos para a igreja de hoje, devemos chorar como o profeta Jeremias chorou. Sobre o profeta Jeremias ser um profeta chorão, ele se colocou diante do Senhor para chorar pela salvação. O nascimento de Jesus, profetizado pela Bíblia. Muitos que se dizem cristãos podem estar com a lei de Deus perdida em seu coração, dizendo que amam Jesus, mas Jesus pode estar perdido dentro de nós. Imagina a tristeza do profeta Jeremias. Falando, o povo ignorando, por falta de arrependimento, não ouviram a mensagem de Jeremias, por falta de arrependimento. Devemos clamar, meus irmãos, por aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para que Deus derrame arrependimento sobre a vida da pessoa. Devemos chorar como o profeta Jeremias chorou por aqueles que estavam junto conosco e agora não estão mais. Mas em Jeremias também tem profecia sobre o Salvador. Abra lá em Jeremias capítulo 33. Jeremias capítulo 33, versículo 14 e 15. Jeremias capítulo 33, versículo 14 e 15. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra.
Jeremias traz essa promessa, mas nos mostrando aqui a promessa do Salvador Jesus Cristo, esse renovo de Davi, aquele que iria pregar a justiça, executar o juízo, a justiça na terra. Jeremias era muito claro quando ele trazia a palavra, mas a falta de arrependimento do povo, o coração perdido, a venda da fé. O capítulo 33 fala da paz, da prosperidade, mas fala da plenitude em Jesus, o renovo da justiça. Mas a tristeza de Jeremias é também nossa hoje. Quantos não creem em Jesus? Quantos não creem em Jesus? Mesmo comemorando o Natal, quando Jeremias fala da promessa do renovo de Davi, quantos de fato creram? Jeremias anunciou para aqueles que foram exilados, que ficaram, que foram presos, quanta reflexão, quanto tempo. Quantas mensagens hoje, somente hoje, à noite, se formos contar, no mundo, falando sobre Jesus, estão sendo pregadas. E quantos não estão dando ouvidos? Ou quantos estão buscando outra promessa para o mundo, que vem o Evangelho como uma barganha com Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, arrependimento pelas pregações de Jeremias? Quantos estão vivendo no tempo dos profetas e até mesmo dentro das igrejas hoje assim? O crescimento do falso evangelho. Não o evangelho da cruz. O que Jeremias nos diz para nos gloriarmos? As pessoas rejeitam a cruz. E sem cruz não existe o Evangelho. E eu falo em rejeitar a cruz, perdendo a lei de Deus, amando mais o mundo, murmurando, colocando sua esperança em seus próprios braços. Volta lá para Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 25. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 25. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor.
Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados juntamente com os incircuncisos. A igreja tem que pregar o Evangelho. Nenhuma riqueza pode trazer aquilo que o Evangelho traz. A mensagem do Salvador, a mensagem que o Natal nos traz. Reflita sobre o Natal. Jesus pode estar perdido dentro do seu coração. Nós vemos que, assim diz o Senhor, a justiça, era pregar a justiça, o juízo, a alegria da comemoração do nascimento do Salvador, mas a tristeza por aqueles que não ouviram, que rejeitaram, que rejeitam. Porque o nascimento de Jesus, o nascimento profético, bíblico, ele também nos dá certeza de tudo que esse livro nos revela. Aqueles que não estão em Cristo estão julgados, condenados eternamente. O nascimento de Jesus, ele traz isso. É a declaração da salvação e a declaração da condenação daqueles que não estão ligados ao Salvador, aqueles que não amam o Salvador verdadeiramente. Nosso Salvador carregou a cruz e nós queremos abandonar a cruz. Abandonar a cruz pelo mundo. As brigas, meus irmãos, que acontecem dentro da igreja, no meio do povo de Deus, que nos afastam do propósito. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. O apóstolo Paulo, Barnabé, Marcos. O arrependimento vindo. E Paulo chamando Marcos novamente quando estava preso, dizendo que Marcos era muito útil. Ainda a esperança. O Salvador nasceu. Devemos pregar a verdadeira mensagem. Muitos estão comemorando o Natal, mas não estão em Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10 novamente, versículo 1. Romanos capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Essa mensagem que devemos pregar. O Cristo da cruz. O amor que Paulo tinha pelos seus irmãos. Quando olhamos para a nossa vida, para a nossa vida cristã, enfrentamos as diferenças porque desejamos a salvação, ou ficamos colocando graus, enumerando pecados. Devemos pregar a salvação em Cristo, a
passar por cima dessas diferenças, olhar para o propósito, olhar para aquilo que Cristo nos salvou, o porquê nos salvou, para que nos salvou. Aí no capítulo 10 de Romanos, versículo 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Meus irmãos, essa mensagem é para nós. Hoje, pregar o verdadeiro Evangelho, vencer as diferenças, olhando para o propósito de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor, pela misericórdia derramada sobre as nossas vidas, Pai. Te agradeço, Senhor, pela palavra da revelação, pela tua graça derramada sobre a vida de cada um de nós. Pai, nos fortaleça, Senhor, para olharmos para o propósito para o qual o Senhor nos chamou, Deus, de pregar a salvação para os perdidos, para anunciar o nascimento do Salvador, mas que também, Pai, há um juízo para aqueles que não estão na verdade, Deus. Senhor, nos ajuda a não nos conformarmos com esse mundo, Pai, a não nos ficarmos aqui satisfeitos buscando coisas desse mundo, Senhor, mas nos ajuda a simplesmente olhar para a tua palavra, meu Deus, para a missão, Senhor, para o amor. Que a nossa vontade, Senhor, seja em primeiro lugar adorar o Senhor e pregar a palavra de salvação para os perdidos, Pai. Assim fazemos a tua vontade, Senhor. Para isso o Senhor nos salvou, nos perdoou, nos curou e nos purificou. Para não mais, Senhor, cairmos nas imundícias, nas artimanhas desse mundo. Esse mundo que já está condenado. Senhor, ajuda a tua igreja, Pai, a se fortalecer na palavra. Fortaleça-nos, Senhor, na fé em Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Em nome do Senhor Jesus, teu nome, te agradeço.